Bom, gente, então vamos para mais um exemplo, né? Agora para a gente já chegar na ideia de integral definida, beleza? Eu peguei o mesmo exemplo do vídeo anterior, tá? Que inclusive está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E aí a gente comentou que a gente agora ia trabalhar com essa função aqui, t ao quadrado, ao invés de 3t, certo? Então, tomando aqui o mesmo enunciado, então um balão de gás é enchido a uma taxa dv sobre dt, agora ao invés então de 3t, vamos colocar t ao quadrado, beleza? E sabendo que o balão continha então o volume inicial de 5 centímetros cúbicos, como obter a variação do volume? Lembra? Variação do volume no intervalo de tempo t igual a 0 e t igual a 3 minutos, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Só para a gente começar a definir algumas coisas, o que eu vou fazer também, além de trocar a função aqui, tá? Vamos dizer aqui, para generalizar, né, para não ficar o V relacionado ao volume, vamos dizer que a taxa de variação aqui, ó, tá, é de uma função f. Tudo bem? Então, esse V aqui é só para a gente contextualizar, só para dar um significado, mas vamos então pensar numa função qualquer f, ou seja, ó, qual a situação que a gente está pensando? A gente tem uma situação, tudo bem? Essa situação, à medida que o tempo passa, ela vai variando conforme uma função, no caso t ao quadrado. Aqui, qual a situação que a gente tem? A gente tem um balão, tudo bem? E a gente está colocando gás dentro dele. Beleza. E como que a gente vai colocar o gás dentro dele? À medida que o tempo passa, a gente coloca mais gás. É isso que ele está dizendo. Beleza? Então, o que nós fizemos no vídeo anterior, né? A gente colocou um gráfico, a gente está colocando um gráfico que fica mais fácil de enxergar. Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. Deixa eu colocar aqui, tá? Esse gráfico. Opa, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Então, aqui o gráfico. Opa, isso. Aqui, deixa eu só ajustar. Aí, agora sim. Ou seja, então, ó, a gente está trabalhando com essa função t ao quadrado, certo? Para esse intervalo aqui de 0 a 3. Tudo bem? Então, de 0 a 3 minutos. Tudo bem? E aí, 3 ao quadrado é 9. E a gente sabe que t ao quadrado aqui vai ser um pedaço de uma parábola, certo? E como eu falei então, ó, vamos tentar generalizar agora para não ficar preso, né? Já que normalmente vai aparecer uma função f ao invés de v, tá? Para ficar mais fácil. Mas não muda nada, certo? Então, beleza, ó. Então, o que a gente fez no vídeo passado? Ó, deixa eu pegar aqui a folha do vídeo passado. A gente pegou um intervalo, subdividiu esse intervalo e foi considerando para cada trecho aqui dele, tá, um valor como se fosse constante, certo? Então, aqui, ó, antes de fazer isso, tá, eu vou passar um pouco mais de teoria, beleza? Então, o que é razoável a gente pensar? Eu quero saber, nesse intervalo de 0 a 3, a variação do volume. Então, é muito intuitivo que a gente pegar esse intervalo e cada vez ir dividindo mais para que a gente consiga uma aproximação. Porque agora a gente sabe que vai dar a ideia de área aqui, tudo bem? Só que essa área é uma curva, tudo bem? Então, o que a gente vai pensar? Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou pegar esse eixo aqui, ó, da variável independente, tá? E vou tentar aqui desenhar aqui, beleza? Tá? Então, aqui, ó, eu vou generalizar, em vez de pensar de 0 a 3, vamos pensar num trecho A até um trecho B, beleza? Já para pensar na ideia de integral definida, tudo bem? Então, aqui é como se o nosso A fosse 0 e o nosso B fosse 3. Assim como a gente fez no vídeo anterior, ó, deixa eu pegar aqui e retomar também. O que nós fizemos? A gente considerou intervalos de tempos iguais, tudo bem? Então, é como se fosse um ΔT aqui, ó, cada intervalo de tempo, beleza? Tá? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? Que eu posso pegar esse meu intervalo, tudo bem? Nesse caso aqui mais geral, e
subdividindo esse intervalo quantas vezes eu queira. Quanto mais, melhor, né? Ou se a gente vai trabalhar o quê? Na ideia do limite, certo? Então, no limite, se esse intervalo aqui tiver quase que infinitos intervalos, eu tenho uma boa aproximação, certo? Então, o que a gente vai pensar? Que cada um desses subintervalos aqui, ó, ele vale ΔT. Beleza ou não? E aí, o que vai começar a aparecer, então, aqui, ó? Eu vou ter o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e assim por diante. Esse primeiro aqui a gente vai chamar de tempo 0 e o último de Tn. Ou seja, o penúltimo vai ser o n-1, aqui o Tn-2 e assim por diante. Tudo bem? Tá? Por que isso? Ó? Porque, pensando na ideia das somas, a gente tem dois tipos de soma, certo? Então, a gente vai ter a soma à esquerda e depois a soma à direita. Mas pensando na soma da esquerda, o que nós temos? Ó? Eu não vou desenhar aqui, porque senão vai ficar muito poluído. Tudo bem? Eu não vou passar essa ideia para cá, mas vamos tentar enxergar a ideia dessas subdivisões para esse gráfico. Beleza? Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Se eu pegar esse intervalo e dividir em n intervalos, tá? O que nós temos? A gente vai ter os trechinhos aqui, tudo bem? Pá, pá, pá. Como eu disse, não vou colocar todos nem fazer as marcações, mas eu sei que cada um desses aqui vai ser o ΔT. Beleza. Para cada um desses aqui, o ΔT. Tudo bem. Então, eu vou ter o T1 aqui, certo? Pensando na soma da esquerda, o que a gente vai considerar? Ó? A gente vai considerar como se eu tomasse o F' do T0. Certo ou não? Então, para esse primeiro intervalo, ó, então, qual que vai ser a variação da nossa função? Tá? Então, pensando nesse primeiro intervalo, eu vou pegar o ΔT e multiplicar pelo valor da derivada para esse T0, o F' de T0. Tudo bem? Como assim? Ó? Vamos exemplificar numericamente. Tá? Para isso, vamos pegar o exercício anterior. O que nós fizemos? Ó? O nosso ΔT aqui, ele valia 1. Então, para a soma esquerda, a gente pegou 1. Então, o nosso T0 nesse exemplo valia 0. Então, o que a gente fez? A gente tomou o V' de 0. Então, esse cara aqui, ó, nada mais é do que o V' de 0. V' de 0, 3 vezes 0, 0. Então, quem é esse cara aqui? Ó? A gente agora passou para esse intervalo. Então, eu peguei o V' de 1. Certo? Ó? Então, lembra que isso aqui é o V' do T, certo? Então, como T vale 1, 3 vezes 1, 3. Quem que é esse cara aqui? Ó? É o V' de 2, porque eu estou pegando agora o meu T2. Certo? V' de 2, 6. Beleza? Então, vamos voltar na nossa generalização ali, ó. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Eu considero o meu intervalo, beleza? Que tem o mesmo tamanho ΔT. Para pensar a soma esquerda, eu considero o valor da derivada do valor à esquerda. Então, quem seria o próximo? Seria somar o ΔT, de novo, esse intervalo, e tomar agora o F' de T1. Beleza ou não? Quem seria o próximo? É tomar agora esse intervalo ΔT, tomando agora o F' de T2. Certo? Até qual valor? Você concorda que vai ser até esse Tn-1 aqui? Beleza? A gente vai pegar até esse ΔT vezes o F' de T de n-1. Certo? Porque para esse intervalo ΔT, a gente vai pegar o cara da esquerda, certo? O valor dele à esquerda. Tudo bem? Então, se a gente
pensar numa outra notação aqui de somatório, quem que é esse delta F aqui, ó? Tá vendo que a gente tem um monte de parcela delta T? E aí, ó, o que acontece? Esses T's, eles estão variando os índices, né? Então, bom, vê se vocês conseguem entender. Eu posso dizer que essa soma esquerda nada mais é do que a somatória desses delta T's, beleza? Dos F' de TK, índice K. E esse K vai variando de 0 até a n menos 1. Então, de novo, tenta enxergar a situação. Ó. A gente está pegando a soma de vários deltas t que são iguais, vezes o f' do cara à esquerda de cada um desses intervalos, sacou? Vamos pensar agora a soma direita nessa generalização aqui. Ó, tá? Então, o que vai ser a soma direita? A soma direita é muito semelhante, só que ao invés da gente pegar o cara da esquerda, a gente vai pegar o cara à direita, né? Ou seja, tá? Opa, deixa eu trocar por aqui. A variação da função, tá? É tomar os ΔT vezes... Então, esse primeiro valor aqui, ó, tá? A primeira parcela da soma é pegar ΔT vezes o F' de T1. Certo? Vamos pegar o nosso exemplo anterior lá, ó. Então, quem é esse 3 aqui, ó? De novo, ó, o 1 aqui, que aparece na soma direita, é por conta do tamanho do nosso intervalo, o nosso ΔT que vale 1. Esse 3 quem é? É o V' de 1, certo? Porque essa primeira parcela representa esse intervalo. Como o intervalo é de 0 a 1, eu pego o cara da direita. Quem que é essa segunda parcela? Referente ao segundo intervalo. Como é de 1 a 2, eu pego o V' de 2. V' de 2, 6, porque é 3t que a gente está trabalhando. Seria 3 vezes 2. E por fim, 3 vezes 3, 9. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, vamos generalizar. Ó. Então, é tomar esses ΔTs vezes F' de T, 2. Certo? Porque agora, para esse segundo intervalo, eu tomo o cara da esquerda. Aí, generalizando, papapá, até o ΔT vezes o F' de Tn. Beleza? Porque nesse intervalo Tn menos 1 até Tn, então lembrando que é o último ponto aqui mesmo, né, certo? Só para seria o nosso B, o nosso 3, enfim, mas generalizando aqui Tn, certo? Então, usando notação de somatório, a gente está pegando várias parcelas ΔT, certo? Dos F' de TK também. E esse K agora varia de quanto? De 1, 2, 3 até N. Varia de 1 até N. Beleza? Tá? Então, essas são as generalizações para qualquer soma. Então, vamos pensar agora no nosso problema. Ó. No nosso problema, tá? Então, no nosso problema, o F' de T é igual a T ao cubo. Beleza? Que T ao cubo? T ao quadrado. E o nosso intervalo aqui, ó, a gente está falando de 0 a 3. Beleza? Como que a gente vai identificar aqui o ΔT e esses TKs aqui? Certo? Quem que vai ser a representação desses ΔT e TK? Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor o seguinte, vamos pegar esse intervalo e dividir, vamos dizer que a gente vai ter N intervalos. Tudo bem? Tá? A gente vai ter aqui um monte. Tudo bem? Bom, de 0 a 3, eu sei que o tamanho vai ser 3. Então, se eu vou dividir em N intervalos, o meu ΔT aqui, ó, nada mais é do que 3 dividido por N. Certo? Então, o meu ΔT é 3 dividido por N.
Vou tomar o tamanho todo e eu estou dizendo que eu quero em intervalos, beleza? Tudo bem? E esses TKs aqui, ó, agora vamos pensar um pouquinho, né? Então, se eu quero essa distância aqui, ó, essa distância é 3 sobre n, certo? Tá? Então, esse primeiro carinha aqui, logo, como esse aqui é zero, esse aqui vai ser 3 sobre n. Ou seja, é uma vez o 3 sobre n, concorda? Quem que vai ser esse carinha aqui? Ó? Você concorda que é duas vezes o 3 sobre n? Beleza? Então, olha só, os nossos índices estão representando quem? A posição aqui das nossas marcações. Então, primeira marcação, segunda marcação, ou seja, os nossos TKs vão ser K vezes 3 elevado a N. Beleza ou não? Tá? Então, tá bom. Ou seja, ó, vamos agora trocar aqui essas duas fórmulas, tudo bem? Então, ó, vamos pensar a nossa soma esquerda e a nossa soma direita agora com essa situação, beleza? Então, vou reescrever aqui a soma à esquerda, só para a gente gravar. Então, soma à esquerda. Quem vai ser a variação da nossa função, beleza? Então, é o somatório. Então, tenta enxergar esse intervalo comparando com essa ideia de tomar os valores à esquerda da função para todo intervalo, beleza? Então tá bom, ó. Como vai ficar? Vamos reescrever, tá? Então a soma esquerda é tomar os ΔT vezes a variação da função de TK. Só que como é esquerda, então a esquerda eu vou começar pelo zero e vou até o n menos 1. Quem vai ser a soma direita? Tá? A minha variação da minha função, eu vou somar então também várias parcelas de intervalos ΔT, sendo que para cada intervalo desses eu vou considerar o valor da derivada do TK, só que à direita. Então, o K, eu vou começar do 1 até o N. Tudo bem? Então, ó, vamos juntar agora, considerar ó, esse ΔT para esse e esse ΔT para esse aqui, ó, como sendo 3N. E esses TKs aqui, ó, a gente vai considerar esse valor aqui para o problema. Beleza? Tá? Então, deixa eu só copiar aqui esses valores. Beleza? Trazer aqui, ó. Tudo bem? Tirar essa certinho aqui. Beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos fazer. Então, quem vai ser... Vou chamar a soma à direita aqui, ó, de soma à esquerda e soma à direita, tudo bem? SD e SE. Então, quem vai ser a soma esquerda aqui, ó, tá? É ΔF igual ao somatório dos ΔTs, ou seja, 3 sobre N, vezes F' de TK. Mas quem é F'? F' para a gente, de T, é T ao quadrado, certo? Então, eu vou pegar o TK, que vale K vezes 3 sobre N, e ele vai isso ao quadrado. Beleza? K vezes 3 sobre N ao quadrado. Com K variando de 0 até N menos 1. Beleza? Vamos melhorar isso. Então, isso aqui é somatório de K igual a 0 até N menos 1. Aqui, ó, vamos ver como vai ficar. Vai ficar, bom, 3N permanece, certo? Agora, tudo isso vai ficar ao quadrado, ou seja, K ao quadrado, 3 ao quadrado sobre N ao quadrado. Beleza? Ou seja, aqui, ó, como que vai ficar? Vai ficar a somatória de 3 ao cubo vezes K ao quadrado sobre N ao cubo, certo?
com esse k variando de 0 até n menos 1. Tudo bem? Tá? N ao quadrado vezes n ao cubo. Como esse somatório só está em função aqui de k, eu posso pegar essas parcelas aqui e tirar do somatório, certo? Então vai ser 3 ao cubo, 3 ao cubo sobre n ao cubo vezes o somatório de k ao quadrado, com k igual a 0 até n menos 1. Beleza? Então, essa daqui, ó, seria a nossa representação geral da soma esquerda. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a soma direita. Vocês concordam que é a mesma coisa? Né? O que vai mudar aqui? A função não mudou. O TK não mudou. Só vai mudar o quê? Os intervalos que a gente vai considerar a soma, certo? Então, eu posso dizer que o ΔF aqui, ó, é 3 ao cubo sobre n ao cubo vezes a somatória dos k ao quadrado. Agora, o k é à direita, então vai começar do 1 até n. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Opa, deixa eu melhorar aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Qual é o melhor ajuste que a gente pode fazer, certo? Então, o melhor ajuste para esses dois carinhas aqui, ó, é quando esse n vai para infinito, certo? Por quê? Qual que é a ideia do n aqui? Ó? Vamos voltar um pouquinho. O n é a quantidade de intervalos que eu vou subdividir o que eu quero, certo? O intervalo que eu quero, no caso 0 a 3. Então, quanto mais intervalos eu conseguir formar aqui, ó, ou seja, ó, no gráfico, quanto mais intervalos eu conseguir fazer aqui, mais ajustado eu estou sobre a curva. Por quê? Porque se eu considerar um padrão para esse intervalo, como ele é tão pequeno, é como se fosse uma linha, o próprio ponto. Ou seja, eu estou somando várias linhas, né? Ou seja, a área toda que ajusta o valor real dessa variação. Beleza? Tá? Com isso, então, pessoal, a gente chega na ideia de integral definida, beleza? Como que vai ser? Ó? Então, se a gente tomar o limite, tá, desse n indo para infinito, tá, desses dois somatórios aqui, ó, de 3 ao cubo sobre n ao cubo, né, de k ao quadrado sobre k ao quadrado, de k ao quadrado com k de 1 até n, tá? Então, se esse limite existir e se esse limite da soma esquerda também existir, tá? Com n indo para o infinito, tá? Desse k ao quadrado, com k indo de 0 até n menos 1, tá? Então, se esses dois limites existirem e forem iguais, a gente chega na ideia da integral, tudo bem? Porque a gente vai dizer que esses valores nada mais é do que a integral da função, beleza? Nossa função que depende de t, a integral da função em relação a t. Tá? Então, esse simbolinho aqui é bem parecido com a derivada. Como a gente falou de intervalos, onde que os intervalos vão aparecer? Vão aparecer aqui, ó, que é de 0 a 3. Então, esse símbolo vai dizer que é o valor desses limites. A gente tomar o n para infinito, beleza? Nesse intervalo de 0 a 3, tá? Então, se a gente pegar o caso mais geral, ó, o caso mais geral é utilizando essas fórmulas, beleza? Então, o que o caso geral vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó, tá? Deixa eu pegar aqui, então, integral definida. O que você precisa? Você precisa de alguns elementos. Primeiro, ó, você vai precisar da função, de uma função e de um intervalo, beleza? A, B. Eu não vou escrever tudo certinho aqui não, bem o esquema mais formal, mas só colocar os elementos, tá bom? Então, se a gente tiver uma função, beleza?
e a gente quer saber a variação dessa função, por exemplo, num certo intervalo. Beleza? Então, qual vai ser o valor dessa variação? Esse valor dessa variação a gente vai dizer que é a integral dessa função em relação à variável dela, beleza? Com intervalos de integração que a gente vai chamar de 0 a b, beleza? Isso daqui, ó, só vai existir, não? Então a integral só existe se, agora eu vou para a parte de baixo, tá? As somas à esquerda e à direita existirem e forem iguais, beleza? Tá? Então, só para lembrar, então, no caso, qual que é o resumo da ópera, né? Que a integral de f t dt de a até b nada mais é do que o limite, tá? Da somatória daqueles ΔT f' de tk, beleza? Quando o n vai para infinito, lembra, tá? Que são subintervalos. E esse k, no caso da soma esquerda, é de 0 até n menos 1. E tem que ser igual ao da soma direita, certo? Delta t vezes f' de tk, só que agora o k ele vai variar de 1 até n, certo? E o limite é de n tendendo a infinito. Tendo que, ó, o que é o ΔT? Beleza? O ΔT nada mais é do que aquelas subdivisões de intervalo, ou seja, ó, nosso intervalo não é AB, então qual o tamanho dele? Então pensa assim, ó, eu tenho AB, qual que é o tamanho dele? É B menos A, certo? Então, esse ΔT nada mais é do que B menos A dividido em N intervalos, certo? E cada um desses TKs aqui, ó, quem que vão ser? Vão ser K vezes esses ΔTs. Beleza ou não? Tá? É isso que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Então, ó, essa aqui seria o resumo, né? Como a gente chegou até essa ideia aqui de integral. Beleza? Então, nos próximos vídeos eu vou fazer exercício e chegar nos cálculos de integral. Beleza? Então, valeu!